Bom dia, amigos. Estamos no meio de um grande feriado. Como está o seu dia? Tudo bem por aí? Vocês que estão online podem podemos conversar um pouco. Tantas coisas para pensar, não é verdade? Sobre a vida cristã. Então, eu desejo que o seu dia hoje seja um dia alegre, cheio da graça de Deus, um dia de comunhão com o Senhor e renovando sua confiança nele, crendo que ele pode cuidar de você e de todas as coisas. Meu amigo Edson, lá de São Vicente, Terra Boa, está mandando um bom dia. Bom dia, Edson. Deus te abençoe nessa baixada querida aí, nossa terra. Abraço grande aí, amigo. Deus te guarde aí. Quando nós olhamos para estes dias, nós vamos percebendo que estes dias aproximam-se do fim de todas as coisas. Você tem percebido isso? Tem prestado atenção nos sinais e no cumprimento das profecias? Alguém disse certa vez que as profecias são um cronograma de Deus, mostrando que Deus está no controle da história e ele vai realizando o seu programa para o tempo do fim. Alguns irmãos que já estão por aí chegando, estão conectados. Olha, Alexandra desejando um bom feriado. Obrigado para você também. É um tempo bom para descanso e também um tempo bom para ler a palavra e orar e buscar a Deus. E nós precisamos de um tempo assim, não é verdade? Queridos, eu quero falar com vocês um pouco e nós vamos conversando aqui, nesse espaço, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta considerada alegre em todo o Novo Testamento, certamente a carta mais alegre de todo o Novo Testamento. O verbo alegrar-se e o substantivo alegria estão nesta carta 18 ou 19 vezes. Pastor Roberval, bom dia. O Rui, que está lá em Dayatuba, bom dia, Rui. Também a Laudeni está dando bom dia aí. Bom tê-los por aqui. Deus abençoe vocês. Então, esta carta aos Filipenses, dependendo da tradução, você tem um chamado para a alegria, 18 ou 19 vezes. E é interessante, queridos, porque esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, vocês sabem disso. E esta carta ela é denominada como aquele grupo de cartas, como cartas da prisão. Paulo está preso na sua prisão em Roma, primeira vez em Roma, é uma prisão domiciliar, por 2 anos, isto está lá em Atos capítulo 28,
quando Paulo termina aquela viagem turbulenta, que não sobra nada do navio. Já leram isso lá? Sobra nada. Paulo chega na ilha de Malta, agarrado a um pedaço de madeira. Alguém já disse que Paulo é o primeiro surfista. O pessoal do surf aí deve se identificar com essa experiência de Paulo em Atos 28. Ele chega salvo na ilha de Malta, com toda a tripulação do navio, e depois de 3 meses ali, ele embarca em um novo navio, com destino a Roma. Em Atos 28, Lucas relata que ele está na casa que alugara, recebendo pessoas para falar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, que é a grande paixão de Paulo. Essa casa que Paulo alugara, prisão domiciliar. Ele é um preso de Roma, ele é um cidadão romano, e como cidadão romano ele pode ter uma prisão domiciliar. Bem diferente das prisões domiciliares de muitos brasileiros, não é verdade? Agora, o que impacta o meu coração, eu creio que deve ser com você também, Tatila, minha sobrinha querida, tudo bem? Que bom tê-la por aqui. Marco Antônio, Glota, amado, tudo bem, querido? Miguel, presbítero, prazer, Miguel. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Estou comentando um pouco a carta de Paulo aos Filipenses, carta mais alegre do Novo Testamento. E o que impacta o meu coração quando eu leio esta carta? Você já leu Filipenses? Eu sempre encorajo as pessoas a ler Filipenses 50 vezes, sem pressa, paulatinamente, tomando nota, prestando atenção nos verbos, nas informações, naquilo que Paulo está compartilhando. E é interessante porque uma segunda palavra-chave desta carta é a palavra mente e seus sinônimos. Alguns escritores afirmam, Dr. Warren Washby, que tem uma coleção de comentários bíblicos editados pela Geográfica, ele afirma que esta carta é uma carta para a mente humana, para a psique humana. E você pode ler esta carta pensando nisto. Se você ler com cuidado, prestando atenção, fazendo uma pesquisa no texto, você vai encontrar 30 formas de pensamento diferentes nesta carta aos Filipenses. Há 30 composições mentais. Há 30 mentes na carta de Paulo aos Filipenses. Você pode começar com a mente de Deus, como Deus pensa em Filipenses. Depois com a mente do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois com a mente do Espírito Santo. Pode começar trabalhando com a Trindade. Irmã Noemi. Bom dia, Noemi. Noemi é uma amiga de um bom tempo. Eu fui levado a Cristo pelo seu esposo, irmão Elísio Santos Andrade. Era diácono na Igreja Batista de Ponta da Praia, em Santos. Mais tarde, pastor, homem de Deus. Influenciou muito a minha vida. Grande abraço, Noemi, querida. Deus abençoe você. Presbítero Paulo, irmão João Santana, irmão J. Santana, J. Santos também. Muito obrigado por estarem aqui. Então, esta carta é uma carta para a mente humana. Provérbios diz, como você pensa, você é. A maneira como pensamos
nossa composição mental. Vamos usar um termo que está sendo resgatado na igreja. Bom dia, irmão J. Santos. Paz do Senhor. Deus abençoe você também. Bom dia, Bispo Paulo Porto. Deus o abençoe. Essa composição mental, nosso conjunto de crenças, palavra muitas vezes utilizada para definir isto é a palavra cosmovisão. O que nós cremos, nós agimos, nós falamos, nós nos comportamos, nossas ações e reações, elas são fruto daquilo que nós temos na cabeça, na mente, o que cremos, que está aqui. Nesse conjunto de convicções, se elas são bíblicas, se o que nós cremos é bíblico, e nossa vida é regida, orientada, dirigida pela palavra, então certamente nossas ações, nosso ministério, nosso discipulado, nossa visão missionária, nossa maneira de relacionar-se com a família, com a questão financeira, cada área da nossa vida, se nós temos uma cosmovisão bíblica, se a nossa mente é bíblica, então certamente nós caminhamos para uma mente saudável, para uma vida saudável, caminhamos para a maturidade. Por que estou falando sobre a mente? Porque quando Paulo fala da alegria na carta aos Filipenses, ele nos dá um mandamento, Filipenses 4, versículo 4, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre, todos os dias. Outra vez digo, alegrai-vos. É possível ter alegria sempre? É possível. Em Cristo é possível. Se a nossa alegria está nas coisas, nas pessoas, se a nossa alegria está na realização do ministério, se a nossa alegria está nas nossas atividades, então ela é uma alegria passageira, momentânea, efêmera. Se a nossa alegria está em Cristo, então isso não depende das coisas, se nós temos ou não temos. Nós estamos passando por um período bem difícil na economia do Brasil e também no Apocalipse nós encontramos declarações e profecias de que o mundo vai enfrentar um colapso econômico como um dos sinais do tempo do fim. E há muitos irmãos e irmãs enfrentando batalhas fortes em várias áreas. Tribulações, crises, lutas, dificuldades. Se a alegria depende de coisas, depende de circunstâncias boas, se a nossa alegria depende de podermos ir e vir, então, quando isto acaba, quando nós somos colocados em uma situação pela vontade que Deus permite, a alegria pode ir embora. A alegria pode desaparecer. Como está o seu coração esta manhã? Você está alegre? Está com o seu coração cheio de regozijo em Cristo? Como está sua mente nesta manhã? Paulo escreve esta carta sobre alegria a partir da prisão em Roma. Não é um bom lugar, não é verdade? Paulo não planejou ficar preso em Roma. Isso fazia parte do planejamento de Deus para a vida de Paulo. Pastor Humberto Guevara, graça e paz. Que bom tê-lo por aqui. Deus o abençoe. Meu amigo pastor Adilson Pragana, que bom. Deus abençoe. Prazer tê-lo por aqui.
meu amigo José Zampoli. Amém. Prazer, queridos. Então, Paulo está numa prisão em Roma, meus irmãos. Não pode ir e vir. Não pode ir à sinagoga para ensinar a palavra. Não pode ir à casa de Onesíforo. Não pode encontrar com as pessoas para o discipulado. Em Atenas ele vai ao Areópago, depois de uma observação cuidadosa do contexto espiritual da cidade. Paulo não pode fazer isso, está limitado como uma estratégia de Deus. Paulo vai revelar nesta carta que ele compreende isso. Quando Paulo está em Roma, de que forma nós percebemos a mente de Paulo? Eu disse aqui no começo deste tempo que a carta aos Filipenses apresenta 30 formas de pensamentos. Há 30 maneiras de pensar na carta de Paulo aos Filipenses. Mas olhando para a mente de Paulo, de que forma nós encontramos o pensamento de Paulo aqui? Como Paulo pensa a partir da prisão, a partir da limitação, a partir de estar em um lugar onde não quer, fazendo o que não planejou, obedecendo à vontade de Deus, mas também amando a vontade de Deus. Certa vez, uma missionária na China, irmã Margaret Barber, perguntou ao Watmani se ele amava a vontade de Deus. A questão não é apenas se nós conhecemos e obedecemos. Nós podemos conhecer e obedecer, mas não amamos. Aí nós nos comportamos como aquele carrinho no supermercado que você toma para fazer compras. Todo mundo já passou por essa experiência. E o carrinho vai chiando. Já pegou um carrinho assim? O que é que você faz com ele? Esse carrinho está endemoniado. Você troca de carrinho. Você quer um carrinho que não faça barulho, que vá aonde você quer. Você leva o carrinho onde você deseja. Ele não acha ruim, ele não chia, não reclama. Então, quando amamos a vontade de Deus, nós não reclamamos, nós não murmuramos, nós não encontramos culpados para fazer o que Deus nos mandou fazer, mesmo que isso contrarie a nossa vontade, nossos desejos. Há muitas postagens nas redes sociais dizendo Deus vai cumprir os seus sonhos. Não é verdade isso. Nós vamos cumprir os sonhos de Deus, porque eles são bons, perfeitos e agradáveis. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Mais importante são os sonhos de Deus para a minha vida. É claro que na medida que você caminha em intimidade com o Senhor, como diz o Salmo 25, e nós ficamos amalgamados a Deus e nos misturamos em comunhão com Ele, bom, aí os nossos sonhos podem ser satisfeitos por Deus, mas isso leva uma caminhada. A mente de Paulo em Filipenses. Por exemplo, quando Paulo escreve sobre esse tempo na prisão em Roma, 6 vezes em Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, que são as cartas da prisão, assim chamadas, Paulo não se apresenta como um prisioneiro de Nero. Não é interessante isso? Você já pensou nisso? Marcos Vinícius, bom tê-lo por aqui. Presbítero Vladimir, de Pirajuí, Deus o abençoe. Eliane, do Rio de Janeiro. Oi, Eliane, que bom tê-la por aqui. Paulo não se apresenta como um prisioneiro de Nero. Ele não diz que é um prisioneiro de Nero, mas ele está em uma prisão em Roma. Vejam como Paulo pensa. Peguem o pensamento de Paulo.
Abracem a mente paulina. Abracem a forma de pensar de Paulo, queridos. Isso é salvador, porque Paulo pensa como o Evangelho. Paulo pensa como Cristo. Ele diz isso em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé, vivo no Filho de Deus. Paulo é um homem que está em Cristo. Ele escreve isso em 2 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala dele, quando ele se apresenta, ele diz: conheço um homem em Cristo. Essa é a nossa definição. Nós devemos ser um homem em Cristo. A minha irmã deve ser uma irmã em Cristo, uma mulher em Cristo. Paulo tem esta mente em Cristo. E olha o que ele diz sobre ele quando está na prisão em Roma, escrevendo estas 4 cartas. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, Efésios 4, versículo 1, e nestas 4 cartas, 6 vezes, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo, ou prisioneiro no Senhor. Ele nunca diz: eu sou um prisioneiro de Nero. Não é interessante? Eu imagino os irmãos chegando ali naquela casa em Roma e conversando com o apóstolo Paulo e dizendo a ele: Paulo, qual é a sensação, qual é o sentimento, qual é a experiência de ser um prisioneiro na capital do império, ser um prisioneiro de Nero? Há alguma diferença das demais prisões onde você esteve? Alguém afirmou, e se eu não me engano foi o doutor Ray Stedman, pastor, foi pastor em Palo Alto, nos Estados Unidos, homem de Deus, escreveu vários livros, 2 deles traduzidos para o português: A Igreja, o Corpo Vivo de Cristo, e A Dinâmica da Vida Autêntica. Ele pergunta no seu livro A Dinâmica da Vida Autêntica: quem está preso em Roma, Paulo ou o soldado? O que é que você acha? Se você precisasse responder esta pergunta, quem é o preso ali? Eu imagino isto, os irmãos perguntando: Paulo, como é esta experiência de ser um preso na capital do império, um preso de Nero? Paulo afirma: eu não sou um preso de Nero, eu não sou um preso do imperador, eu não sou um prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro no Senhor, sou um preso de Cristo, estou preso a Cristo, sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo sabia, tinha consciência disto. Sua mente subiu e Paulo compreendeu que estava preso em Roma, naquela casa alugada, prisão domiciliar, porque esta era a vontade de Deus para a sua vida. Então Paulo prega o evangelho. Eu imagino a situação constrangedora dos soldados, que precisavam cumprir um turno de 6 horas e ficar ali ao lado de Paulo por 6 horas, ouvindo Paulo orando, ouvindo Paulo lendo as Escrituras, que era o Velho Testamento. E aqueles que hoje jogam o Velho Testamento fora, palradores que afirmam que o Velho Testamento não tem nada a ver conosco, precisam ler a Bíblia de Jesus Cristo, que era o Velho Testamento. Nosso irmão Wagner Serquini. Amém, querido? Deus o abençoe, fique firme aí. Luciano de Paula. Aí, Luciano, Deus abençoe você. Paulo está lendo as Escrituras, o soldado precisa ouvi-lo. Ele não tem outra alternativa, ele tem que cumprir a sua escala. Era uma ordem de Nero, os soldados ali eram os soldados da nata de Nero. Era uma escala feita pelo imperador. Você vai cumprir suas 6 horas ao lado do preso Paulo. O soldado estava algemado a Paulo, não era Paulo algemado ao soldado. A situação está inversa na mente de Paulo. Paulo tinha um auditório fixo, cativo. Interessante. Não é verdade? Você já pensou nisto? Cada 6 horas. Alguns afirmam que nasceu uma igreja ali.
Como é que a gente sabe que nasceu uma igreja? Nestes 2 anos que Paulo está preso naquela casa em Roma, Paulo era um plantador de igrejas. Paulo queria pregar o evangelho onde o evangelho não foi anunciado. Paulo não queria plantar igrejas onde a igreja já estava presente, onde o evangelho estava sendo pregado. Isso que Paulo diz em Romanos capítulo 15. Isto é obra missionária, irmãos. Missionário é aquele que vai plantar igrejas onde a igreja não está. Eu tenho 2 amigos plantadores de igrejas. Tenho mais amigos, mas eu lembro agora de Guilherme, que está em Granada, na Espanha, plantando igrejas ali. Celso, que está em Loja, perto de Granada, está plantando igrejas ali. São missionários. Tem o Silvio, que está na Tailândia, plantando igreja na Tailândia. E há outros amigos e irmãos em Cristo que estão plantando igrejas, estão fazendo discípulos de Cristo Jesus, onde o evangelho não está, onde o evangelho não está disponível, onde a igreja não é autóctone. Ela não pode andar com as próprias pernas. Isso que Paulo está fazendo a partir daquela prisão de Roma. Se você tomar a carta aos Filipenses, capítulo 4, Paulo diz assim, versículo 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Os da casa de César aqui são os soldados que se converteram a Jesus Cristo, o Senhor, que Paulo apresenta no seu dia a dia, aqueles soldados que cumprem o seu turno de 6 horas naquela prisão domiciliar. Então, queridos, nós podemos afirmar que Paulo está alegre. Paulo é um homem alegre, Paulo é um missionário alegre, Paulo é um pastor alegre. Paulo é um homem cheio de alegria no seu coração, alegria em Cristo. E ele escreve esta carta, a carta mais alegre de todo o Novo Testamento. Ele fala de tribulações nesta carta. Se você tomar o capítulo 4, quando ele fala, nos convida para a alegria, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, ele está falando das dificuldades de 2 irmãs que estão em conflito na cidade de Filipos. E ele pede que Clemente o ajude a resolver estas questões. Ele vai, nesta carta, falando das suas batalhas, fala daqueles que estão pregando o evangelho por contenda. Ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros o fazem de boa vontade, estes por amor, de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles por inveja e porfia, contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo faz uma pergunta. Ele diz, todavia, o que importa? Contanto, ele diz aqui, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Se você ler toda esta carta, você vai perceber, vai notar a alegria do apóstolo Paulo. É como Paulo pensa, que faz seu coração ter alegria. É esse conjunto de crenças na mente, é sua convicção sobre quem é Deus, o que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando. Meus queridos amigos, irmãos, nós precisamos desta mente revelada em Filipenses, que olha para as circunstâncias que não são boas, não são aquelas que nós planejamos, não são circunstâncias agradáveis, mas esta mente em Cristo não se permitirá que as circunstâncias brinquem conosco,
mas nós vamos tirar lucro das circunstâncias. Nós vamos tirar ganho das circunstâncias. Vocês sabem que a economia de Deus, ela funciona da seguinte forma: ganhando através das perdas. Paulo perde a sua liberdade física, mas ele diz neste conjunto de cartas que ele não é um prisioneiro de Nero, ele é um prisioneiro de Cristo. Paulo está pregando o evangelho, Paulo está fazendo discípulos, Paulo está plantando uma igreja dentro do império, no centro do império. Alguns estudiosos afirmam que Nero colocou fogo em Roma porque a sua esposa se converteu através da pregação do apóstolo Paulo, através dos soldados que ele pregou o evangelho, discipulou, e estes homens levaram o evangelho para dentro do império. Queridos, como está o seu coração nesta manhã? Quais são as batalhas que você está enfrentando e que tem minado seu ânimo, seu entusiasmo, sua alegria? Lutero afirmava que o desânimo é a arma mais poderosa do diabo contra a nossa vida. Há muitos irmãos enfrentando batalhas com o desânimo, por questões de enfermidade, por questões financeiras. Pode ser que tenham administrado mal o seu dinheiro, então precisam arrepender-se, pedir perdão a Deus, voltar à fidelidade e administrar os recursos segundo Deus, e tudo vai ficar em ordem. Mas o desânimo pode vir por questões familiares, filhos que estão longe, distantes do Senhor, às vezes um marido incompreensível, ou uma esposa amarga, por batalhas no ministério, pessoas que não respondem, pessoas que voltam para trás, pessoas que vão embora, como Demas, em 2 Timóteo capítulo 4, que amando o presente século, foi embora. A Eliane está escrevendo aqui muitas batalhas. É verdade, Eliane? Esse é um tempo, minha irmã, de muitas batalhas. A igreja está enfrentando muitas batalhas nesta hora. Os cristãos estão enfrentando muitas batalhas. O evangelho é uma batalha espiritual. Pregar o evangelho é uma batalha espiritual. Fazer discípulos é uma batalha espiritual. Ser um pastor é uma batalha espiritual. Ir ao campo missionário, plantar igrejas, não fazer turismo, plantar igrejas, fazer discípulos, é uma batalha espiritual. Educar filhos é uma batalha espiritual. Perseverar é uma batalha espiritual. Ler a Bíblia todos os dias, estudá-la, alimentar-se da palavra é uma batalha espiritual. Orar diariamente é uma batalha espiritual. Viver em santidade de vida é uma batalha espiritual. Não voltar para trás, não desanimar, ficar firme cada dia, permanecer firme é uma batalha espiritual. Nós somos chamados para um confronto de poderes. O evangelho é luz, nós temos uma batalha contra as trevas. O evangelho é a verdade, nós temos uma batalha contra a mentira. O evangelho é uma notícia, é a boa notícia de salvação. Nós temos uma batalha contra um sistema perdido, uma sociedade perdida, uma sociedade corrupta, uma sociedade que tem prazer no pecado, uma sociedade anticristã. Então, pregar a Cristo, viver Cristo, compartilhar Cristo, dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem a Deus a não ser através de Jesus Cristo, é uma batalha espiritual. Nós temos muitas batalhas, é verdade. Mas nós podemos vir à palavra e podemos ganhar a mente que está em Filipenses. A mente de Paulo
é uma das mentes relatadas aqui. Uma mente alegre, uma mente que olha para as circunstâncias do ponto de vista de Deus e que tira proveito das circunstâncias. Não se deixa abater, não se deixa voltar para trás, não se deixa vencer pelo desânimo, não se deixa dominar pela tristeza, embora triste, mas alegrando a muitos. Eu quero encorajá-lo nesta manhã a ler a carta aos Filipenses. Leia 50 vezes. Preste atenção nesta carta. Tome nota. Tenha papel e caneta. Tome nota daquilo que Deus vai dizer a você. Perceba os mandamentos da carta. Perceba quando Paulo fala sobre alegria, sobre gozo, sobre regozijo, sobre alegrar-se. O que é que Paulo está dizendo? Em que circunstância? Em que situação? Perceba nos modelos que há nesta carta. Paulo é um modelo aqui. Jesus Cristo é um outro modelo. Epafrodito é um outro modelo. Timóteo é um outro modelo. A igreja aos Filipenses é um outro modelo nesta carta. Há muito encorajamento aqui. Há muito ânimo nesta carta. Pastor Denson está por aqui. Ô Denson, um grande abraço. Tamara, minha filha, Deus te abençoe. Fique firme. Paulo Ferreira. Ô Paulo, que bom. Deus abençoe você. Grande abraço. Estou compartilhando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Esta carta alegre do Novo Testamento. E eu comecei perguntando para você como está o seu coração nesta manhã. Seu coração está cheio de alegria? Mesmo que não haja nenhum motivo ao seu redor para alegrar-se. Você olha para as circunstâncias, olha para a vida, olha para tudo, olha para todos, você não percebe nenhum motivo para ter alegria. Mas você pode olhar para Cristo nesta manhã. Ele é a nossa alegria. Escreveu o poeta Joia Júnior alguns anos atrás. Jesus Cristo, a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. A razão de vivermos alegres cada dia. E quando você perde a alegria por alguma circunstância desagradável, por algum pecado, por alguma situação que fugiu do nosso controle, volte a Cristo. Venha a Jesus, retome a comunhão, renove a comunhão com Ele. Seu coração estará cheio da alegria de Deus. E Neemias nos diz no seu livro que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Deus o abençoe. Fique firme. Ore cada dia. Gaste um tempo com a palavra de Deus. Ore pela igreja, para que a igreja torne-se uma igreja missionária. Ore por novos missionários. Ore pela missão Avante. Avante, missão evangélica transcultural. É a missão com quem nós trabalhamos. Ore por novos missionários. Ore para Deus chamar o seu coração para dar suporte em oração, emocional e financeiro aos missionários que trabalham com a missão Avante. Você pode ser um mantenedor, um apoiador. Você pode ser um suportador daqueles que estão plantando igreja em campos transculturais. Seja um cristão alegre. Permita que a alegria do Senhor encha o seu coração. E você vai perceber que uma mente alegre, uma mente cheia da palavra de Deus, ela vai lidar com as circunstâncias, com as pessoas, com as coisas, quando temos e quando não temos. Às vezes não temos, ficamos abatidos. Às vezes nós temos, não sabemos o que fazer com as coisas, porque temos coisas demais. Mas em Cristo, nós podemos ter uma mente alegre e abençoadora para a glória de Deus. Amém? É verdade, Wagner, a alegria está no coração de quem conhece Jesus e quem anda com Ele e tem comunhão com Ele, segundo a palavra. Amém, Eliane, é isso mesmo. Graças a Deus pelos motivos de alegria que você tem. Permaneça alegre. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus os guarde. Orem pela minha vida,
quero fazer outros momentos deste. Preciso que Deus me dê graça e me dê direção, sabedoria, para termos outros encontros com esta característica. Amém? Deus abençoe. Deus guarde vocês. Deus te abençoe, Mayra Simões, filha do reverendo Henrique, meu pastor, homem de Deus. Rosa, sua mãe, Deus abençoe vocês. Abraço aos seus pais. O reverendo Henrique teve influência muito forte na minha vida. Eu os amo em Cristo. Deus guarde vocês. Um grande abraço. Fiquem firmes aí. Amém? Sejam alegres. Leiam Filipenses, carta mais alegre de todo o Novo Testamento. Estamos num grande feriado. Decida ler Filipenses 50 vezes. Abraço, Laudeni. Abraço, Eliane. Abraço, Bispo Paulo. Amém. Fique firme. Grande abraço. Deus abençoe vocês. Um bom feriado. Deus os guarde. Amém. Até breve.